Olá a todos, nós estamos indo então para mais uma sessão exclusiva do canal do YouTube do Primeiro Respira, de atualização científica de embasamento de condutas guiadas por evidências. Essa nossa sessão nós já chamamos de Peak of the Week, nós já estamos indo para a sessão de número 34 do nosso Peak of the Week. Antes de ir para o artigo, se vocês estiverem gostando dos nossos conteúdos, fale conosco, se inscrevam no canal do Primeiro Respira no YouTube, nos sigam no Twitter e nos sigam no Telegram também. Então, como eu comentei, esse é um artigo que foi publicado na European Respiratory Journal, é uma research letter que foi publicado por um grupo da Suíça. Ele tem como título, então, diminuição da capacidade ao exercício após Covid-19, principalmente causada pelo descondicionamento desses pacientes. Essa revista é uma revista de alto fator de impacto e que publica artigos muito importantes na área da reabilitação cardiopulmonar. Ele foi publicado agora em janeiro de 2022. Então, os autores descrevem nesses artigos as principais alterações encontradas durante o teste de esforço cardiopulmonar realizado 3 meses após a internação por pneumonia grave causada por Covid-19. Neste hospital universitário da Suíça, internaram 221 pacientes com diagnóstico de Covid-19. Desses 221 pacientes, 50 deles desenvolveram Covid grave e eles avaliaram, então, ao final, 35 pacientes através da realização do teste de esforço cardiopulmonar, da tomografia de tórax para avaliação da imagem torácica, da pletismografia para fazer a avaliação da função pulmonar, a escala de Borg para fazer a avaliação da dispneia, o St. George Respiratory Questionnaire para fazer a avaliação da qualidade de vida desses pacientes e coletar uma gasometria arterial em repouso e durante o pico do teste de esforço cardiopulmonar, 3 meses após a alta hospitalar desses pacientes. Quais foram os principais resultados que eles encontraram, então, nesse estudo, nessa Research Letter? Aqui está mostrando as características basais dos pacientes, né? Mostrando, então, do total dos 35 pacientes avaliados, aqui os valores com relação à idade, raça, sexo, presença de comorbidades ou não, uso de medicamentos, história de tabagismo ou não. E aqui eles subdividiram, então, os 35 pacientes em 2 grupos. Os pacientes que apresentavam redução do consumo máximo de oxigênio e os pacientes que apresentavam um valor normal do consumo máximo de oxigênio nessa terceira coluna aqui, e aqui a média de todos esses pacientes. Então, com relação às características basais, não houve nenhuma diferença encontrada entre os que tinham redução do consumo de oxigênio e os que não tinham redução do consumo de oxigênio. Olhando para a função pulmonar, que eles avaliaram pela pletismografia, também dá para observar que, comparando os grupos, comparando os pacientes que tinham redução do consumo de oxigênio, tinham valores normais de função pulmonar, tanto de capacidade pulmonar total, como de capacidade vital forçada, como do volume expiratório forçado no primeiro e segundo, então não havia diferença. Havia uma diferença que foi significativa na capacidade de difusão, mas mesmo assim, os pacientes que tinham redução do consumo máximo de oxigênio apresentavam uma capacidade de difusão acima de 80%, que é considerada dentro dos parâmetros ainda de normalidade. Então, dá para observar aqui que não houve diferenças na função pulmonar desses pacientes, comparando aqueles que tinham redução na capacidade funcional medida pelo consumo de oxigênio e aqueles que tinham uma capacidade funcional normal medida pelo consumo de oxigênio. Além disso, também eles avaliaram, como eu disse para vocês, então, a carga de trabalho durante o teste cardiopulmonar. E aqui dá para observar, né, que os pacientes que tinham redução do consumo máximo de oxigênio tinham uma carga de trabalho menor durante o teste cardiopulmonar, em percentual do predito, comparado com aqueles pacientes que não tinham redução do consumo de oxigênio. Então, mostrando essa capacidade de trabalho menor desses pacientes. E aqui também o consumo de oxigênio máximo, então, no grupo que tinha redução,
do consumo de oxigênio máximo, 71% foi o valor médio, enquanto que o grupo que não tinha foi 96% do predito, o valor máximo do consumo de oxigênio, mostrando então também que houve essa diferença no consumo de oxigênio. Outra variável do teste ergospirométrico que se mostrou diferente foi o pulso de oxigênio, que representa então a função sistólica ou a função inotrópica do ventrículo esquerdo, principalmente. Então, mostrando que aqueles pacientes que tinham redução no consumo de oxigênio tinham um pulso de oxigênio menor. E isso também foi diferente do ponto de vista estatístico. Se a gente olhar para as variáveis gasométricas, como eu disse para vocês antes, eles coletaram uma gasometria no período basal e uma gasometria no período após, né, o teste cardiopulmonar. Então, aqui está mostrando os valores basais e os valores no pico do exercício. Também podemos observar que, comparando o grupo que tinha redução no consumo de oxigênio com o grupo que tinha consumo de oxigênio normal, não houve diferença nos valores gasométricos. Então, comprovando os achados também da função pulmonar, que não havia diferença, também não há diferença nos valores de gasometria arterial, tanto em repouso quanto durante o pico do teste de esforço cardiopulmonar. E, indo adiante, então, pegando aqueles pacientes que tinham redução do consumo de oxigênio, né, alguns deles não tinham limitação na carga de trabalho durante o teste, mas a maior parte deles tinha uma limitação na carga de trabalho durante o teste de esforço cardiopulmonar. Enquanto que aqueles que não tinham redução do consumo de oxigênio, nenhum deles teve redução da carga de trabalho, não teve limitação na carga de trabalho. E olhando para a limitação associada ao consumo máximo de oxigênio, então, naqueles que tinham redução do consumo, todos eles apresentavam uma redução do consumo máximo de oxigênio, uma limitação média ou uma limitação moderada, enquanto que aqueles que não tinham diminuição do consumo de oxigênio não tinham nenhuma limitação no consumo máximo de oxigênio. Portanto, eles podem, então, também eles observaram também as comorbidades, né? Dentro daqueles pacientes que tinham redução no consumo de oxigênio, alguns tinham a presença de comorbidades cardiovasculares, outros tinham comorbidades pulmonares, mas a maior parte deles tinha descondicionamento físico, e isso foi diferente também, então, entre os grupos, né? Como fator limitante para o consumo máximo de oxigênio estar reduzido. Portanto, esses autores podem concluir que o descondicionamento físico é a causa mais comum de redução no consumo de oxigênio em pacientes após COVID-19 de forma grave, pneumonia por COVID-19 de forma grave. E eles também, então, salientam, né, finalmente, eles também salientam e reforçam que as descobertas deste estudo suportam, né, a importância de uma intervenção precoce, de reabilitação precoce nesses pacientes que são sobreviventes após uma pneumonia grave por COVID-19. Então, essa é a principal conclusão, reforçando, então, a necessidade, né, do processo de reabilitação, uma vez que a maior causa do descondicionamento físico desses pacientes não é limitação respiratória, e sim limitação periférica, né? Provavelmente uma limitação musculoesquelética periférica. Eram essas as informações para o artigo de hoje. Se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, nos sigam nas nossas mídias sociais e nos deixem seus recados, suas sugestões e os seus comentários. Muito obrigado e até mais.